37, destacar para você o seguinte, que a paróquia de Santana de Caicó celebrará em evento festivo os 250 anos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Na programação, cortejo saindo às 17 horas de hoje, na sede da Irmandade, localizada no bairro João 23. De lá acontece o encontro na Igreja Matriz de São José, com a presença de irmandades de cidades da região. O cortejo segue às 18 horas para a Catedral de Santana, onde acontece a missa de ação de graças às 19 horas, né? Para falar sobre a importância desse dia de hoje, onde a Paróquia de Santana celebra 250 anos de criação da Irmandade do Rosário, a gente conversa agora aqui no nosso programa com o Padre Gliber Dantas, ele que é assistente espiritual da Irmandade, o Pedro Pereira Puxambaril, né? Ele que é presidente da Irmandade dos Homens Pretos, é isso aqui do Seridó. Padre Gliber, uma alegria receber aqui no nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Alexandre Costa, e a você que neste momento nos privilegia com a sua audiência. A você, um forte abraço, que as bênçãos do Natal do Senhor acompanhem cada dia do novo ano. Você, Marcos Dantas, nasceu e se criou escutando a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em Jardim do Seridó, que depois de Caicó é a mais antiga. Se nós vamos comemorar 250 anos, agora Jardim do Seridó celebra 160 anos de tradição. O que é a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário? É um movimento de fé, nascido há 250 anos no Seridó, com o desejo de manter acesa em cada membro o sonho de liberdade, o sonho de Deus, que o ser humano tem durante muito tempo prejudicado. Porque nosso querido Deus e Criador, Pai de todo ser humano, Pai de toda a criação, não nos fez a sua imagem e semelhança para que nós nos escravizássemos uns aos outros. Diz o apóstolo Paulo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas nós sabemos muito bem que quando o ser humano se afasta de Cristo e do seu olhar, o ser humano quer ocupar o lugar de Deus. E por isso obriga outras pessoas a se sentirem inferiores. Aconteceu no passado, no formato da escravidão, mas hoje as lutas sociais ainda existem exatamente para que haja lugar para todos na sociedade. Em 1771, os estatutos foram apresentados. Em 1772, eles foram remetidos a Portugal. Nós estamos vivendo o período do Brasil colônia. E havia uma instituição chamada Mesa de Consciência e Ordens em Portugal, que era o órgão próprio para a deliberação desses despachos referentes à igreja. Então, em 1773, depois de passar pela Mesa de Consciência e Ordens, o estatuto foi aprovado e chega a Caicó. Por isso, a data que nós temos como oficial de fundação da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens de Cor do Seridó é 27 de dezembro de 1773, quando esse documento estava definitivamente aprovado e apresentado aos nossos ancestrais africanos que compuseram a sua primeira filiação. E nesse ano já aconteceu a primeira festa do Rosário, não? A festa do Rosário de Caicó é como a festa de Santana de Caicó. Existe antes de ser oficializada. Porque a paróquia de Santana é de 1748. Mas a festa de Santana existe desde 1695, quando foi construída a primeira capela. Então já existe a festa de Nossa Senhora do Rosário antes da institucionalização da Irmandade. Padre, qual a importância de resgatarmos, da gente viver essa data de hoje? Nós amamos o Seridó. Amamos o Seridó e nos sentimos parte dele. Por isso,
como uma vez eu escutei do meu saudoso professor Muiraquitã Kennedy de Macedo, são poucas regiões no Brasil que dão uma identidade tão forte ao seu povo. Eu sou do Cariri, eu sou do Pajeú, eu sou da Borborema, eu sou do Seridó. E se nós quisermos dizer com muito amor que somos do Seridó, nós precisamos reconhecer a nossa ancestralidade. A ideia que muitas pessoas têm é que a nossa ancestralidade é somente europeia, o que é uma besteira extraordinária. Que o povo do Seridó é branco de olhos azuis. Nós temos todas as manifestações aqui no Seridó, de fenótipos e de genótipos. Nós somos descendentes de europeus, com toda certeza. Mas também somos descendentes de indígenas e descendentes de africanos. É a nossa ancestralidade. A minha pele é mais clara do que a pele de Pedro Chambaril. Mas na minha pele também corre sangue africano. Mesmo que alguém dissesse que prova que não tem sangue africano correndo em suas veias, mesmo assim, se é do Seridó, faz parte de uma genealogia social. Aqui no Seridó, nós somos de um povo indígena, europeu e africano. Temos ainda muito de preconceito e de discriminação a superar no Seridó, no Nordeste, no Brasil. Temos. Mas é interessante porque nós negamos a nossa força. Nossos ancestrais europeus vieram, mas vieram ao ar livre, sem correntes, nos convéis, numa tripulação que tinha um mínimo de alimentação e de água potável. Como foi que nossos ancestrais africanos chegaram ao Seridó? Vinham nas piores condições, desidratados e subnutridos, se alimentando com alimentação azeda, estragada e podre, muitas vezes, sob chicote, com algemas, debaixo de tortura, de grito, de medo e de horror, e trazendo na pele não o negro de sua cor, mas o negro de um luto, de ter sido arrancado de sua origem, de ter sido estuprado em sua condição de dignidade humana. Esses nossos ancestrais que chegam ao Brasil e vêm ao Seridó são os fortes dos mais fortes. São eles que resistiram ao banzo, à saudade, à melancolia, à depressão. São eles. Por isso, o sangue mais forte que nós temos no Seridó, se é que podemos dizer que existe um mais forte, seria o nosso sangue africano, da nossa ancestralidade africana. São eles os mais fortes que resistem, que foram separados de suas famílias. Agora, nós constatamos que na África também havia esse movimento de escravidão. Esse movimento de escravidão existe como consequência do pecado. O ser humano, quando desobedece a Deus, quer se colocar no lugar de Deus, quer ser Deus de outras pessoas e dizer como é que as pessoas devem viver e morrer. Por isso, em toda a sociedade humana, infelizmente, nós temos manifestações de escravidão. Mas não é porque nossos ancestrais africanos praticavam certas formas de escravidão que isso nos permite, como cristãos, escravizá-los. Pedro Chambaril, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Me fala um pouco aí da expectativa. Vamos hoje reunir aí irmandades de Caicó, Jardim do Seridó, Parelhas, Serra Negra. Todo o Seridó vai estar hoje unido aqui em Caicó, não é isso, Pedro? Bom dia. Bom dia, amigo Marcos Dantas, amigo Alexandre, o nosso diretor espiritual, Padre Gleiber. Bom dia, os ouvintes. Olha, para mim é uma honra a gente estarmos aqui debatendo um assunto tão pertinente que é a Irmandade do Rosário e completando os 250 anos de existência. Isso é muito bom para nós, é uma alegria,
para nós que somos raízes, Marcos Dante, queridos ouvintes, a gente se sente na pele, na alma, aquela alegria grande. E já pensou que prazer essa aula que o Padre Glebe deu aqui a todos nós? Eu vou resumir tudo isso bem no popular, puxando bem para o popular, para nós do Seridó. Falando sobre a Irmandade do Rosário, ela se resume para nós que somos raiz, que nem um pé de juazeiro. Quem é de nós, Padre Glebe, que não já usufruímos de uma sombra de um juazeiro? Então veja só, olha onde eu quero chegar. Juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. Sua madeira é torta e dura. Sua fruta não vale nada, mas a qualidade da sombra substitui a sua fruta. Então somos nós, raiz do Seridó, Irmandade do Rosário. Todas as mazelas, a dificuldade que o padre acaba de explicar, tudo aí na íntegra, o que substitui nós é a fé. Então é que nem um juazeiro. Tudo dele não vale nada, mas a qualidade da sombra substitui sua fruta. Então a qualidade do nosso sofrimento é esse. Tudo substituído pela fé. A fé é Nossa Senhora do Rosário. A fé que nós temos uns pelos outros. Então eu vejo assim. E para nós é uma alegria grande, Padre, nós comemorarmos 250 anos de existência. Isso é muito bom. Muita gente em Caicó não sabe que a Irmandade do Rosário, como ele bem explicou, nasceu ali na Catedral de Santana há 250 anos. Só se vê falar em movimento da Irmandade do Rosário no Santuário do Rosário. Não, mas precisa se resgatar a história que realmente começamos ali, certo? Na Catedral de Santana. Quem é raiz se emociona. Quem é raiz sabe o percurso que nós tivemos. E quem é raiz no momento desse está batendo palma, elogiando nós da Irmandade, principalmente o Padre Glebe, que incentivou nós comemorarmos esses 250 anos. Marcos Dante, é uma felicidade muito grande para nós. Quem foram os grandes, digamos assim, certamente muitas pessoas contribuíram para que a Irmandade chegasse até onde chegou, né? 250 anos de história. Agora, quem foram os grandes protagonistas da Irmandade do Rosário ao longo dos anos? Marcos, essa pergunta que você me faz é muito semelhante à pergunta que as cidades realizam sobre seus fundadores. Por exemplo, quem é o fundador de Caicó? Existem vários atos de fundação da cidade de Caicó, de Jardim do Seridó, porque ninguém está sozinho na elaboração de uma municipalidade. Da mesma forma que ninguém está sozinho na elaboração da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Porque, neste momento, somos nós dois aqui. Eu, assistente espiritual, e Pedro, presidente da Irmandade e presidente da Associação dos Homens Pretos, que são duas versões de uma mesma moeda, um lado religioso e uma versão civil, digamos assim. Então, aquele nosso irmão com a sua fita, que está em casa, também é um grande protagonista da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Uma pessoa que eu penso que não pode ser esquecida na história é o Padre Francisco Justino Pereira de Brito. Porque foi ele que teve a iniciativa de congregar outras pessoas para fazer a edificação de um santuário, de uma igreja própria para a Irmandade do Rosário, a Igreja do Rosário em Caicó. Mas aquele homem forro, que é liberto, aquele homem forro ou ainda escravizado, que ia até a beira do rio Seridó, em 1861, 1862, pegar areia, peneirá-la para fazer a edificação, esse homem também é um grande protagonista. Nós nos acostumamos a fazer essa história que esquece tantos, mas nós não podemos esquecer. Nós podemos aqui nos lembrar de Pedro Mariano. Pedro Mariano, recentemente falecido, que eu tive a oportunidade de conhecer. Pedro Mariano faz parte de uma das famílias mais antigas que compõem a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Se nós dissermos que Pedro Mariano é um grande homem, com certeza é. Mas muitos nomes que não ficaram guardados também são nomes de muita fé. Por isso, é sempre muito arriscado, no final de festa religiosa,
fazemos os agradecimentos. Vamos agradecer. Até existem padres que suprimem esse momento nominal, porque são tantas pessoas que fazem uma festa. Por exemplo, a festa de Santana também é feita por pessoas que não são de Caicó. Por aqueles ambulantes que vêm do Juazeiro, que vêm do Canindé, que vêm da Bahia. Essas pessoas também fazem a festa de Santana. É verdade. Pedro, e vocês conseguem repassar para os mais novos, os mais jovens, essa tradição, esse cuidado de manter a tradição da Irmandade do Rosário? Olha, meu amigo, esse é o nosso legado. O legado da Irmandade do Rosário, quem está à frente realmente é passar toda aquela cultura, principalmente a religiosa, para os nossos futuros filhos, nossos netos, né? Esse é que é o legado da Irmandade. E estamos conseguindo. As dificuldades são imensas, mas é como eu falei, a fé é bem maior, a fé vai adiante, e eu espero que a gente daqui para frente só tenhamos mais caminho a percorrer, mais aberto, mais estradas, para que a gente possa realmente fazer da Irmandade do Rosário de Caicó um estrondo, como diz o amigo Padre Antenor. Aqui no Cedó, as primeiras irmandades surgiram em comunidades do Samanaú, Rio do Peixe, Riacho de Fora e Sabugi. Elas hoje permanecem ainda com as irmandades? Você acaba de se referir, Marcos, a um aspecto muito interessante que ainda é objeto de estudo para os historiadores que se debruçam sobre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Porque são aí os quarteirões. Eu suponho que isso foi surgindo de forma muito natural, até porque não foi institucionalizado. Mas sabe quando você tem um reinado principal e tem 4 principados? Porque desde sempre a Irmandade se constituiu como um reinado. Então existe o reinado da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Então quem é que vai dar reis e rainhas? Então, ao que me parece, esses 4 grupos que você acaba de mencionar, Sabugi, Samanaú, Riacho de Fora e Rio do Peixe, são 4 conglomerados de ancestrais nossos africanos que moravam em suas localidades distintas e que todo ano passaram a dar um rei e uma rainha. Esses grupos existem. Agora, eles não estão catalogados e não estão historicizados. Pedro Chambaril é do quarteirão do Samanaú. Dr. João Braz, advogado, filho de Maria Coelho, homem que tem o maior orgulho de se dizer descendente da África nossa, presente no Seridó e membro da Irmandade, é do quarteirão do Rio do Peixe. Então, isso tudo é objeto de pesquisa e de historicização, porque a perda da identidade faz com que muitas pessoas cheguem a ter vergonha de algo que deve ser motivo de orgulho para cada um de nós. Ou seja, nós temos no Seridó, em nosso sangue, a força da resistência, de não termos aceitado a escravidão, de termos encontrado na fé o lugar de resistência. Porque é massacrante, é vergonhoso em nossos dias nós escutarmos algumas pessoas dizendo que isso é coisa de nego. Isso é coisa de nego. Menino, isso aí é coisa de nego. Não é nem coisa de negro, como diz o Padre Antenor. É coisa de nego. Ou seja, é coisa de periferia, é coisa sem qualificação, é coisa sem qualidade, enfim. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário é hoje. Depois da paróquia de Santana de Caicó, a instituição mais antiga do Seridó. Caicó tem 235 anos de emancipação política. A Câmara Municipal tem a mesma idade, porque a emancipação de Caicó se dá no instante em que nós podemos ter poder executivo, legislativo e poder coercitivo instituídos. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário é 15 anos mais velha do que a Câmara Municipal de Caicó. E são desses quarteirões que geralmente sai o rei e a rainha da festa do Rosário? Exatamente.
Agora, na história nós temos alguns episódios muito interessantes, porque não existe ausência de poder, como diz Michel Foucault, não existe. Você merece nossos aplausos pelo seu jornalismo, com Alexandre Costa, com Geraldinho, com Rosivan Amaral. Vocês fazem equipe de jornalismo da nossa Rural. Mas no dia que você não vem, o microfone não fica vazio, porque não existe ausência de poder em lugar algum. Quando alguém diz assim, aqui todo mundo é igual, é porque essa pessoa tem poder para dizer isso. Não existe ausência de poder. Então, é preciso deixar bem claro quem é o presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. O presidente é Pedro Pereira Cavalcante. E a Irmandade ela compreende os 4 quarteirões, no caso. Os 4 quarteirões. E na história, na ausência de poder, quando algumas pessoas que estavam à frente da Irmandade tinham até um certo receio de se imporem, tinham um certo receio de assumirem liderança, essas pessoas deixaram uma brecha muito grande para que outras pessoas chegassem e falassem em nome da Irmandade. Pessoas que ao longo da história venderam a coroa. Este ano, o reinado seria de pessoas do Samanaú, do quarteirão do Samanaú. Mas chegava alguém de fora, que vinha de Natal, que vinha de Sousa, que vinha do Ceará, enfim, falava com determinada pessoa e dizia, eu fiz uma promessa para ser rainha este ano. A pessoa vendia a coroa. Que nada a ver com a Irmandade. Nada a ver. Pedro é testemunha disso. É verdade. Por isso é importante lembrar que a Irmandade é um lugar de inclusão. Mas eu não posso incluir sem antes incluir a minha história. Inclusive, você me despertou em curiosidade, padre, porque eu vejo em algumas irmandades a presença de pessoas brancas dançando, com os espontões. Isso é ruim, por exemplo, na sua avaliação? Não. Isso para mim não é ruim. Isso para mim não é ruim, porque hoje nós temos uma miscigenação. Então nós temos o sangue africano em pessoas de pele clara. Nós temos sangue africano em nós, em algum momento da nossa história no Seridó. E essas pessoas hoje, descendentes de pessoas de pele bem escura, hoje têm todo o direito de pertencer à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Agora, é preciso destacar que na Irmandade do Rosário nós temos um aspecto religioso, e junto a esse aspecto religioso e indissociável a ele, nós temos o aspecto cultural, que é o aspecto que talvez muitas pessoas enxerguem somente. Temos o aspecto cultural dos espontões, dos tambores, dos pífanos. Temos dos reis e rainhas em cortejo, das cortes, das plumas de pavão, ornamentando os cetros dos juízes. Nós temos o aspecto cultural? Temos. Mas esse aspecto cultural está indissociavelmente ligado ao aspecto religioso. Não existe Irmandade sem a Associação dos Homens Pretos e não existe a Associação dos Homens Pretos sem Irmandade. Por isso nós precisamos devolver a quem é reconhecidamente membro da história da Irmandade do Rosário no Seridó a fé e a cultura, a história desse povo que há 250 anos se organizou como Irmandade. Você já foi rei alguma vez já, Pedro, da Irmandade? Não, ainda não. Nunca foi rei, né? Nunca fui Tem rei. vontade de ser? Tenho, se Deus quiser. Como é que é? É o merecimento, é uma escolha, você se coloca à disposição, como é que é o critério? Olha, primeiro vem a parte espiritual, né? Por exemplo, eu sempre falo em raízes, né? Minha ancestralidade, todos eles foram reis, todos eles foram de dentro da Irmandade. Então, geralmente, bem antigo, os reis só eram após seus 60 anos, que era para dar chance aos outros, que eram muitos, né? Então, eu sou de dar essa continuidade, certo? Por exemplo, meu avô, José Nicolau dos Santos, foi rei com 82 anos, tá entendendo? Isso é muito importante. Então, quando eu chegar aos meus 68, a chegar aos 70, eu quero ser rei. Tá pertinho já, não? Tá pertinho, estou bem pertinho. Se Deus quiser, eu vou chegar lá e vou ter a honra de receber a coroa das mãos do Padre Gleiber. Que bom, Alexandre Costa. Pedro, é prazer ter você aqui com a gente. Padre Gleiber, eu pergunto aos dois, o Padre Gleiber pode nos ajudar nessa discussão. Há alguns anos, até conversando com alguns membros, diziam a questão dos quarteirões e a necessidade de renovação, porque algumas famílias acabavam assumindo aquela
Padre Gleba, aquela cara do quarteirão, né? E aí a família, por questões, vai se dividindo, vai se diminuindo, membros vão embora. E como é que fica essa situação? Hoje ela já está pacificada, ou seja, mantém-se a representação desses quarteirões? Uma outra questão, Pedro, que eu lembro que uma jovem uma vez me disse, eu fui uma vez convidado a ser rainha, mas aí me disseram na época que eu não podia porque minha mãe era branca, o pai negro, inclusive fundador da Irmandade, mas a mãe era branca. Essa situação também hoje está mudada? Ela já foi repensada? Olha, eu vou começar, o padre termina. Veja só, é muito interessante, pertence às suas perguntas, realmente. Veja só, nós somos todos irmãos, somos iguais, né? Essa questão dessa jovem ter tido essa vontade de ser rainha e não foi concebido porque a mãe dele era branca. Isso aí já tem uns 20 anos, mais ou menos. Pois é. O que é que acontece? Hoje em dia ainda acontece isso também. É falta de conhecimento, falta de chegar para a Irmandade e tomar conhecimento como são os parâmetros para chegar lá, certo? Para não incumpridar muito. Qualquer pessoa realmente pode ser rei ou rainha, desde já que ela seja religiosa. Procura um dirigente de um quarteirão, são 4 quarteirões para você escolher. Então você chega para uma pessoa que seja de determinado quarteirão, escolhido por você, e começa a conversar, se aproximar e saber quais são os trâmites a chegar lá. Esse é que é o legado mais correto, né? Entendeu? Agora existe também, só para concluir, aquela questão que nem o padre frisou. Tem pessoas que vêm lá dos cafumbóis, não estou falando da família Cafumbó. É bem distante. Às vezes nem católico não é, mas acha bonito aquela festa e quer ser rainha ou rei e inventa, Jesus me perdoe que isso já foi constatado, inventa de ter digamos assim, que nem o padre falou, uma promessa. E aí, como a casa de Deus não pode dizer não a ninguém, muita gente, agora eu me lembrei das frases do Padre Teste, muita vez acolhia, e isso era ruim para a Irmandade, porque aí chegou onde o amigo muito frisou, né? Foi permanecendo aquele pessoal que não tinha uma logística mais na frente, pensando negativo, e a coisa começava a cair de sentido, né? Mas graças a Deus isso está mudado, está bem organizado, os quarteirões estão todos funcionando e trabalhar dessa maneira. O padre pode completar. Falta evidentemente historicização, falta pesquisa histórica, falta. Felizmente o atual presidente, ou melhor, o atual rei do reinado 2023-2024, que recebe a coroa em 23, reina um ano para entregá-la em 24 ao sucessor. É Félix Maris, que é professor de história, que é formado em história. E ele está com esse propósito e nós estamos juntos para fazer uma publicação oficial. Porque o que não falta é gente falando sobre a Irmandade do Rosário a partir daquilo que vê e não a partir daquilo que sabe, conhece e pesquisa. Não a partir daquilo que vive dentro da Irmandade. Porque o que nós temos visto muitas vezes nesses últimos 30 anos é publicações de pessoas que falam somente da parte cultural da Irmandade do Rosário e assim esvazia a mística que deu origem a ela. E com relação às famílias, Pedro faz parte do quarteirão Samanaú. E a família de Pedro, evidentemente, é muito emblemática. A família de Chico Preto e Matilde. É uma família grande, uma família numerosa. Bacoca. Pois é, os Bacoco. Mas não é a família mais importante, não é a família que manda. Isso não existe. Agora, claro que existe no ser humano, independentemente da cor, da religião, da condição social, existe muito ser humano o desejo de ser melhor do que os outros e de querer mandar nos outros. Isso existe. E em qualquer lugar, na Rádio Rural, na Paróquia São José, na Irmandade do Rosário, onde uma pessoa fixa a arenga para querer mandar mais do que os outros, é claro que aí haverá desunião e enfraquecimento. Ok, me fala agora um pouco da programação de hoje, padre. Que horas começa o cortejo? 17 horas, Suas Majestades, os Reis e as Rainhas, virão da sede da Irmandade do Rosário, que fica aqui no João 23, ao lado da Escola Municipal Mateus Viana. Viremos em cortejo para a Igreja de São José. A imagem de Nossa Senhora do Rosário estará aqui. E vai conosco, em cortejo, em automóvel, até
a Catedral de Santana, seguindo o percurso Celso Dantas, Coronel Martiniano, Seridó, Catedral. E às 19 horas a celebração da Santa Missa. Desejo nosso era que viesse em cortejo a imagem primitiva de Nossa Senhora do Rosário, a imagem antiga, que eu não sei se é de 1771, se é somente de 1864, quando foi concluída a construção do Santuário do Rosário, mas é a imagem primitiva de Nossa Senhora do Rosário que nós conhecemos. Mas ela está muito fragilizada pelo tempo, então não haverá condições de a imagem primitiva vir em cortejo. Esse é o itinerário da programação de hoje. Algo mais a acrescentar, Pedro Chambari? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Olha, nós somos quem agradecemos, e reforçando aí o convite do padre, lembramos que os nossos irmãos de Jardim de Piranhas e Jardim do Seridó, isso vai nos fortalecer, porque eu costumo dizer que Caicó geograficamente, padre, é entre dois jardins, Velho Jardim, Jardim do Seridó e Jardim de Piranha. E são eles dois que vêm confortar nós, aumentar nossa alegria, nossa fé. Estarão conosco a partir das 5 horas da tarde. Sejam bem-vindos, vão ser bem acolhidos. E nós vamos fazer uma festa, um estrondo em Caicó, se Deus quiser. Convido todos vocês da imprensa para fazer a cobertura, né? E se alegrar conosco. Esse é o nosso maior presente que nós vamos receber. É a presença de todos nós naquela celebridade daquela missa às 17 horas. Às 17? É. 17 horas do cortejo, 19 horas da missa. Me atrapalhei. Emoção, Pedro. A emoção, exato. Fica emocionado mesmo. É um dia maravilhoso hoje, emoção. Né? Pois é, meu amigo, muito obrigado por essa parte que nos concedeu. E estamos aí. Para concluir, desculpa não, aí, Pedro, acabei roubando o fim de suas palavras. O último trago fui eu que dei no seu cigarro. Veja. Todo dia 7 de cada mês, nós estamos nos reunindo na sede da Irmandade. Todo dia 7, às 19 horas. 7 de novembro, 7 de dezembro e agora 7 de janeiro. Por quê? Nós precisamos evangelizar quem é da Irmandade, transmitir a história da Irmandade, sobretudo para os mais jovens, como você perguntou a Pedro Chambari. E ali nós temos um momento de confraternização. Sempre tem um lanche. Quem vai para rezar o terço e em seguida esse momento de união. Todo terceiro domingo do mês, nós temos a missa da Irmandade no Santuário do Rosário, às 8h30. Geralmente, se não sou eu que presido, estou presente para fazer a reunião logo em seguida. Isso aí é uma herança que eu recebi de Padre Técio. Até Goretinha acha muita graça, porque eu digo, Gorete, você é a herança que Patés deixou para cuidar de mim. Ela ri muito com isso e fica até chateada dizendo, não bota Patés dessa história. Eu acho que ela está escutando o programa. E depois, qualquer pessoa pode pertencer à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário? Hoje pode. Hoje pode. Porque houve um momento em que somente quem era reconhecidamente descendente dos 4 quarteirões é que poderia fazer parte. E eu perguntei até a Gorete por que Patés abriu para outras pessoas entrarem. E Gorete disse, Gleiber, Padre Técio viu que muitas pessoas que deveriam vibrar de alegria pela Irmandade não vibravam, e outras pessoas que queriam fazer parte da Irmandade não tinham acesso, que ele abriu as portas para quem quiser fazer parte. Agora, é preciso dizer o seguinte, quem quer fazer parte da Irmandade do Rosário deve querer fazer parte da sua história. Não é somente devoção a Nossa Senhora do Rosário. É abraçar uma história de ancestralidade. É abraçar uma luta por menos preconceito e mais fraternidade cristã. Porque esse preconceito, quem diz de forma tão viva, fere o Evangelho e a nossa fraternidade cristã. Obrigado, Padre Gleiber. Obrigado, Pedro Chambari. A gente volta daqui a pouco após o nosso intervalo comercial com mais informações.